Oi, pessoas, tudo bom com vocês? Então, gente, daqui a 2 dias, domingo, agora dia 9, será Dia das Mães e eu poderia fazer um vídeo especial aqui sobre a minha mãe, já que foi com ela que eu aprendi a gostar dos livros, já que foi com ela que eu entrei nesse mundo aí da literatura e aqui fiquei. Mas eu sabia que eu ia me emocionar, que eu ia fazer mais um fiasco aqui chorando e mais um vídeo, então eu me concentrei em trazer dicas para vocês. Então, gente, uma das muitas coisas de Carol é ter lido um monte de livro que fala sobre mãe. E não foi assim por obsessão, vou procurar e vou ler. Não, caíram na minha mão e eu acabei lendo. Então, gente, eu vou trazer hoje 5 livros que falam sobre mães, diferentes tipos de mães, diferentes tipos de maternidade, e falaremos sobre isso então. O primeiro livro que eu separei para mostrar para vocês é um livro que eu peguei emprestado e não devolvi ainda, faz anos. Faz pouco tempo aí que saiu um vídeo dos 7 pecados literários, semana passada. Eu falei dos 7 pecados literários e disse, eu tenho aqui a lista, ó, de quem tá com meu livro emprestado. E a pessoa que se vê meu vídeo, sem vergonha, tu tá com meu livro, não me devolve nunca. Que é A Tenda Vermelha, da Anita Diamond. E esse livro, gente, ele me pegou assim, do tipo assim, comecei a ler achando que eu não ia gostar. E ele me pegou, eu li assim, ó, acho que em 2, 3 dias, porque é muito interessante. Eu vou ler pra vocês o que tá escrito aqui atrás, porque eu não saberia explicar de maneira melhor, tá? Então esse livro, ele ganhou o prêmio o livro de ficção do ano de 2001, pela Associação dos Livreiros Independentes Americanos. Ele teve mais de 800 mil exemplares vendidos nos Estados Unidos. E ele reúne uma narrativa envolvente e um marco importante na ficção moderna. Um olhar feminino sobre a sociedade dos tempos bíblicos. A Anita Diamond, ela pega uma referência do livro do Gênesis, que é a Diná, filha de Jacó e Lia, e fala e desenvolve a história dessa personagem, focando nas mulheres, focando no papel das mulheres na sociedade daquela época e tal. E é muito legal, porque a Tenda Vermelha é uma tenda em que as mulheres se reuniam quando elas menstruavam ou quando elas iam parir, e todas elas se ajudavam e se apoiavam, os homens eram proibidos de entrar lá, e dentro daquela tenda era o domínio delas, elas tinham total conhecimento e sabedoria do que fazer umas com as outras, de como se apoiar, como se ajudar. E é muito interessante, tá, gente? Mostro mais uma vez para vocês, vale a pena dar uma conferida nesse livro. O outro livro que eu gostaria de indicar para vocês por causa do Dia das Mães é o Paula, da Isabel Allende. É estranho porque eu tô indicando pro Dia das Mães um livro que foi escrito em homenagem a uma filha. Mas esse livro a Isabel Allende começou a escrever quando a filha dela entrou em coma por causa de uma doença. E ela começou a escrever esse livro porque ela achava que quando a filha dela saísse do coma, a filha dela não lembraria mais do passado dela. Então ela teria os escritos da Isabel Allende para relembrar, né, de onde que ela veio, quem é a família dela. Então a Isabel Allende, ela acaba fazendo assim uma biografia da família dela, de fatos históricos do país que influenciaram na família dela, mas ao mesmo tempo sempre a gente tem a relação de mãe e filha, de uma mãe no hospital cuidando, preocupada e sofrendo por uma filha em coma. E é uma história muito linda, gente. É uma história que vale a pena ser lida, não só por ser uma história linda, mas pelo jeito que a Isabel Allende conta, que é imperdível. O outro livro que eu quero contar para vocês não está comigo, está emprestado, que é Uma Duas, da Eliane Brum. É um livro muito chocante, gente, muito chocante. É uma maternidade que não se queria, que não era benquista. Uma mãe e uma filha que viveram numa guerra quase, que nunca conseguiram se entender, e são descrições muito chocantes, assim, desse relacionamento de mãe e filha, que algumas situações levadas bem ao extremo, outras um pouco mais simples, que, querendo ou não, a gente passa com as nossas mães e nossas mães passam com a gente, porque as mães não têm, né, gente, um manual de instrução.
de como criar os seus filhos, né? Então elas fazem o que elas conseguem, o que elas acham que é correto, o que elas podem e que o amor delas manda fazer, né? Então, a gente sabe que a relação de mãe e filha não é sempre um mundo cor-de-rosa, que tem, né, seus desafios, os seus desentendimentos. E o livro Uma Duas, da Eliane Brum, trata disso e também trata de coisas bem mais pesadas. E é muito interessante de ler, sabe, gente? Assim, ó, nu e cru, sabe? Vale muito a pena ler esse livro porque é a realidade, assim, ó, na nossa cara. O outro livro, depois de Uma Duas, é Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz. Vocês já viram ele no último vídeo dos 7 Pecados Literários. Eu não consigo me controlar, eu só quero falar da Eliana Alves Cruz. Eu tô assim, impressionada, apaixonada pela escrita dessa mulher, pelo que ela é capaz de escrever e como ela costura tudo muito bem com a história do Brasil. Eu gosto muito de livros que tratam de história também e eu tô apaixonada por ela. A Água de Barrela é a história da família dela, desde o ancestral dela que vem da África, que vem escravizado, e todo o desenvolvimento da família dela até chegar na mãe ou na avó. E é uma história de mulheres, é uma história de mulheres com os seus filhos, a maioria delas escravas, e como ser mãe naquele momento, né, daquele período vergonhoso da escravidão, e como essas mães têm a maior força e capacidade do mundo de se manter firme e de manter firme a sua filha. E é uma sequência de mães e filhas, e mães e filhas e netas e avós, uma mulherada, gente, que não tem explicação. A força, o trabalho, a luta, o foco dessas mulheres aqui da família da Eliana Alves Cruz tem que ser conhecido por todo mundo. A gente tem que se inspirar nisso daqui e lutar para que esses absurdos ridículos de injustiça social como a escravidão não se repita e não continue acontecendo, e que nada parecido ou que se compare aconteça no nosso país mais. É uma vergonha. E o último livro, em homenagem ao Dia das Mães, é As Horas Vermelhas, da Lene Zumas, né? E eu acho interessante que embaixo do título As Horas Vermelhas tem a pergunta: para que servem as mulheres? Esse livro é uma distopia, fala num futuro em que existem muitas coisas relacionadas à reprodução, à reprodução humana. Não se pode mais ter mãe solo, né? As mulheres, para serem mães, precisam estar casadas. Não se pode mais fazer inseminações artificiais. E aqui nesse livro a gente tem vários tipos de mãe. A gente tem uma mulher mais velha que quer muito ser mãe, mas que tá perdendo, tá tentando inseminação artificial, mas a lei que proíbe tá chegando e ela não consegue. Tem uma adolescente que engravidou, mas não quer esse filho. Tem uma mãe de 2 ou 3 filhos que às vezes se sente presa, que às vezes só quer ter um momento de liberdade sem filhos, só dela. E tem vários tipos de mãe aqui. Uma mãe que teve que abrir mão da sua filha e sabe que ela foi adotada por uma outra família. Então, o livro As Horas Vermelhas traz vários tipos de mãe, vários tipos de maternidade, de amor de mãe. E é um livro, assim, que faz a gente pensar, como toda boa distopia, né, gente? Então, a indicação desses 5 livros é um presente meu para vocês e para as mães de vocês nesse Dia das Mães. Que vocês abracem e beijem muito a mãe de vocês e aproveitem bem esse dia. E além de beijar e abraçar a mãe de vocês, compartilha com ela esse vídeo, diz para ela curtir, diz para ela fazer um comentário aqui, se já conhece algum livro desses. Vocês também comentem aí se vocês já leram algum desses livros. Se vocês lembraram de outros livros que falam sobre mães, deixa aqui nos comentários para indicar também para todo mundo que olhar aqui poder ler esse livro também. Um beijo para vocês e até mais ler.